Efésios 6, versículo 18 e 19, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos aí, meu querido. Amém. Pai querido e maravilhoso, nós nos abrimos neste momento ao Senhor. Abrimos o nosso coração para receber aquilo que vem de Ti, Senhor. Abrimos nossos ouvidos, a nossa mente, Pai, para recebermos, Senhor Deus, o óleo fresco, para recebermos, ó Pai amado, Senhor Deus, o vinho novo, para recebermos aquilo que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus, que tudo aquilo que tem roubado possa roubar aquilo que o Senhor tem para depositar em nossas vidas nesta noite, que caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos terminar essa noite muito mais próximos do Senhor, muito mais apaixonados, muito mais desejosos da Tua presença, em nome de Jesus, e principalmente muito mais parecido com Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então eu vou estar concluindo hoje, né, o estudo, sobre como vencer o inimigo. Nós estudamos Efésios 6 aí durante 3 semanas, essa é a quarta, e eu creio que foi uma bênção, pelo menos para a minha vida foi uma bênção. Deus falou muito ao meu coração, amém? Então eu queria só aqui dar uma recapitulada muito rápido, né, no que nós estudamos até agora. A primeira coisa que nós falamos, né, que eu estive falando, foi o inimigo, ele está ao nosso redor, ele vai tentar de tudo para nos destruir. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, ele ruge como um leão. Ele não é um leão, como eu já falei, nós temos o leão que é o Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão verdadeiro, amém? Mas Satanás, ele fica ao nosso derredor, procurando brecha, procurando oportunidades para tentar nos destruir, para tentar nos afastar da presença de Deus. Nós que servimos a Deus, queridos, Ele vai sempre tentar com as nossas vidas. Aqueles que andam já no mundo já estão lá, já estão, de certa forma, caminhando para o inferno. Se eles não encontrarem a Cristo, se eles não se entregarem a Cristo, eles vão caminhar para o inferno. Nós sabemos disso, a Bíblia é muito clara. Então eles já estão indo. Então muitas vezes não, parece que não acontece nada, porque que Satanás já está ali, né, dominando a vida deles. Mas aqueles que são filhos de Deus, queridos, pode ter certeza que Satanás ele vai sempre atacar para tentar nos tirar da presença do Pai, para tentar nos tirar da presença daquele que nos salvou, colocar dúvida em nosso coração, em nossa mente, para que a gente possa se afastar de Deus, amém? E nós falamos também que nós precisamos vestir a armadura de Deus. Paulo ele fala sobre isso, né, para que nós possamos resistir no dia mal, para que nós possamos resistir aos ataques do inimigo, às situações que acontecem em nossa vida dia após dia. Então nós falamos no primeiro culto sobre o inimigo, no segundo culto nós falamos sobre 3 vestimentas, nós falamos sobre cingir os vossos lombos, né, os nossos lombos com a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Depois fala sobre vestir a couraça da justiça. Nós entendemos que nós somos justificados, não é por causa de nós, é apesar de nós. Nós fomos justificados por Cristo Jesus. Então nós nos tornamos justos diante do Pai por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, né? Fala também sobre calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho ele traz paz, ele traz a salvação. As pessoas precisam ouvir do Evangelho, eles precisam ouvir as boas novas, eles precisam ouvir que Jesus salva. Então, quando nós calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, nós conseguimos falar para as pessoas, nós conseguimos proclamar o reino de Deus sobre esta terra. Amém? E aí na outra semana nós estudamos sobre o escudo da fé, porque aí o escudo ele vai nos proteger sobre os dardos inflamados do inimigo. O inimigo ele está lá, como eu falei, ao nosso derredor, então ele vai tentar. Então nós precisamos estar firmes. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então eu preciso ter fé, eu preciso crer na palavra, eu preciso crer em Deus, eu preciso dedicar a minha vida a Ele. Amém? Então aí assim a gente vai conseguir resistir aos dardos inflamados.
do inimigo, o capacete da salvação. Então, nós somos salvos, não por causa de nós, somos salvos pela graça de Deus. Deus gracioso, amoroso, nos deu a salvação mediante a fé. Então, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a salvação. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, queridos, nós somos salvos, e isso é de graça, não tem nada que nós pudéssemos fazer, poderia pagar isso. O preço que foi pago na cruz foi um preço incalculável. A morte do Filho de Deus, a morte do primogênito, a morte daquele que criou todas as coisas, a morte daquele que era o Verbo. Ele se entregou na cruz por mim e por você. Então nós somos salvos, apesar de nós, por causa dele. E nós somos salvos para ele, para a glória e para o louvor dele. E eu falei também sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu lembrei, né, nós lembramos juntos aqui sobre algumas passagens, inclusive a de Jesus, nos 40 dias que ele passou lá no deserto. Satanás ele veio contra Jesus com a palavra, e Jesus, com a palavra, fez Satanás correr 3 vezes. Amém? Então, queridos, a palavra, não tem como um cristão ele ser forte se ele não lê a palavra, se ele não conhece a palavra. É o nosso manual de vida. É lá que nós entendemos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, é lá que nós vemos quem é Deus. Então, assim, a palavra para o cristão é essencial. O cristão tem que ler pelo menos uma vez por ano a palavra de Deus. Pelo menos uma vez por ano ele pegar lá e ler a palavra. Ler a palavra de Gênesis ao Apocalipse. Amém? E a espada, essa é a espada que vai fazer com que a gente possa realmente combater. Então não é somente essa vestimenta, arma de defesa, mas também de ataque, porque com a palavra de Deus nós atacamos as forças do inimigo, nós declaramos, e no nome de Jesus nós mandamos ele embora, nós mandamos ele correr, as pessoas vão sendo libertas, as pessoas vão sendo curadas, vidas vão sendo restauradas. Amém? Então, essas 3 semanas eu falei sobre isso. E hoje, para completar, vou falar sobre podia dizer que seria essa a 7ª vestimenta, que seria a oração. Amém? A oração vem, a última parte da armadura, né? Seria aí como a cereja do bolo. Queridos, é a parte que vai fazer com que tudo se encaixe. Uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega. Então a oração, ela deve estar atada a todas as outras partes da nossa armadura. Todas as outras partes. Devemos unir a oração com todas essas virtudes, para que nossa defesa e também para o ataque, para nos defendermos e também para atacarmos. Né? Lembre-se, só voltando no começo, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então não são contra pessoas, são contra forças espirituais, são contra principados, potestades, dominadores deste mundo em trevas, deste mundo tenebroso. Então a nossa luta é contra isso, é espiritual, queridos. Na oração nós pedimos ajuda daquele que realmente pode nos ajudar, o Deus Todo-Poderoso. É na oração que nós clamamos a Deus por algo, é na oração, existem vários tipos de orações, eu não vou entrar nisso, né, hoje, mas assim, é na oração que você adora a Deus, é na oração que você reconhece quem Ele é. É na oração que você clama a Deus por algo sobre a sua vida. É na oração que você clama a Deus sobre a vida de alguém. É na oração que você apresenta aquele ente querido que ainda não entregou a vida a Cristo, que está caminhando para o inferno, segundo a Bíblia, queridos. É na oração que nós clamamos para que o Brasil mude, para que tudo isso que tem acontecido caia por terra. É na oração que nós vencemos o inimigo. É na oração, queridos. Amém? E aí, queridos, nós vivemos um tempo de imensa correria. Se não tomarmos cuidado, não paramos nem para comer. É tanta correria, mesmo no meio dessa Covid, né, dessa quarentena que estamos vivendo aí. Ainda assim, parece que o dia lá passa num piscar de olhos. Eu estava conversando com a minha esposa, falei, nossa, já chegou domingo de novo. E daqui a pouco, domingo de novo. Assim, passa muito rápido. Está passando os dias assim muito rapidamente. E se nós não tomarmos cuidado, queridos, nós vamos passar dias sem orar.
sem ter o nosso tempo com Deus, sem nós buscarmos a Deus, sem nós termos realmente uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de busca. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muita loucura, muita correria. Né? O psicólogo, né, o Augusto Cury, ele fala do SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Nós vivemos numa época de muita informação, é muita informação. Então você pega na internet, você vê um monte de informação. Você pega o celular, redes sociais, é tanta informação. Você vai ligar a TV, é tanta informação, muita informação. E aí nosso cérebro ele fica ali estressado, ele fica ali muitas vezes a ponto de explodir, porque são tantas informações que nós temos que processar, que às vezes você vai tentar parar para orar e você não consegue nem parar para orar direito, porque fica aquele pensamento, aquilo que você viu na televisão, aquilo que você viu numa rede social, aquela notícia que você leu. E aí, por tudo isso que nós estamos passando, essa situação toda que o mundo está passando, aí você fica lá preocupado com a doença e a cabeça fica a mil e você não consegue se controlar. Você não consegue ter aquele tempo gostoso de oração, né? O cérebro fica a mil. Muitos acabam tendo depressão por causa disso. Muitas pessoas acabam tendo vários problemas psicológicos por causa disso. Né? Essa síndrome do pensamento acelerado. Né? Nós estamos lá sempre a mil. O Augusto Cury, se você puder depois, procure, queridos, leia um pouco sobre isso. Né? Uma bênção, assim, eu resumi bruscamente, né, sobre isso, mas ele fala muito sobre SPA, ele fala muito sobre isso, porque isso prejudica demais a gente. Nós estamos vivendo uma vida muito acelerada, tudo muito rápido, a mente não para. E aí, queridos, quantas vezes você já tentou orar, e você está lá tentando orar, você vai orar, e aí você dorme, está cansado, a mente está cansada, você começa a orar e pum, dormiu. Outras vezes você está lá orando, e aí você está orando por algo, daqui a pouco, por que eu estava orando mesmo? Por quê? Eu não sei se já aconteceu com você, comigo, e aconteceu isso. Né? Muitas vezes, porque às vezes você está com tantos pensamentos, você está lá querendo orar por algo, daqui a pouco aquilo lá que você está orando fugiu. E às vezes você está tão cansado que você começa a orar, você acaba dormindo. Eu mesmo, quando eu vou orar nas madrugadas, eu não consigo orar sentado. Nem ajoelhado, eu tenho que orar andando. Se eu de repente ficar muito tempo ajoelhado, eu posso correr o risco de dormir. Então eu oro andando, justamente porque para poder ali ficar firme. Então, queridos, nós precisamos vigiar. Eu sei que muitas dessas coisas, algumas vezes são espiritual. Né? São coisas espirituais que muitas vezes acontecem. Nós vemos que o inimigo ele tenta ali vir contra as nossas vidas, ele não quer que a gente ore, ele não quer mesmo que a gente ore, ele não quer que a gente busque a Deus, não quer, porque quando nós começamos a orar, o inferno estremece, queridos. Quando você começa a orar, quando você começa a declarar, o demônio tem que fugir. Então nós temos autoridade no nome de Jesus, para a nossa oração, ela faz um grande efeito no mundo espiritual. E Satanás ele não quer que você ore, ele não quer que eu ore. Lógico que ele vai tentar atacar isso, mas nem sempre é ele. Às vezes somos nós que não conseguimos nos desligar de algumas coisas. Por isso Jesus fala para nós não ficarmos ansiosos com coisa alguma. Porque a ansiedade vai nos prejudicar, vai nos impedir de orar, ter uma oração realmente de qualidade. Amém? Então devemos manter, queridos, uma constância, né, no nosso período de oração. Então, quando nós falamos assim, não, eu vou orar, então coloque na agenda isso, eu vou orar todo dia, tal hora. Então, seja constante na oração. Não deixe nada roubar esse tempo. Desligue o celular. Eu mesmo deixo meu celular desligado, eu tiro da internet, porque senão vem mensagem, e aí você vai, puxa, aquela mente, eu preciso ver quem que é. De repente, não, desliga. Entendeu? Tira lá do Wi-Fi, tira da rede, para você ter um tempo com Deus. Aí depois que você terminou, você vai lá, você liga e responde quem você tiver que responder. Seja constante, porque tudo pode cooperar para que a gente não ore. Tudo pode cooperar para que a gente não seja constante. Devemos orar em todas as ocasiões e sempre que nossas necessidades ou de outras pessoas requerem. Então a oração ela é a qualquer momento.
né? A Bíblia nos ensina, nos fala para orar em todo o tempo. Então, às vezes você vai orar por você, às vezes você vai orar por outras pessoas, mas isso é algo constante. E de repente a oração, ela vem, alguém manda uma mensagem para você que está passando por dificuldade, você vai lá, você vai orar por ela. Às vezes você passa por uma situação difícil, você vai estar orando por você também, pela sua família. Então devemos sempre conservar uma disposição para orar e devemos misturar orações fervorosas, queridos. Amém? Com outros deveres, sim, né? Porque nós trabalhamos, né? Tem afazeres, mas nós precisamos estar ali orando. Eu estou lá fazendo os meus deveres, você está lá trabalhando, mas você está orando. Você está orando e eu vou falar mais sobre isso. Salmo 27, 8, Salmos 27, 8 diz assim: quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Vou repetir. Quando disseste, o salmista está dizendo, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, né? O coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então a oração é buscar a face de Deus, a oração é buscar a presença de Deus, é atrair a presença de Deus para a sua vida. Ah, queridos, e isso é maravilhoso, é você estar orando e de repente aquele lugar que você está orando se encher da presença de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus, aí você sente o coração queimar, você sente arrepio, você sente o fogo do Senhor ardendo em você, é algo fantástico, é algo maravilhoso. Lógico que não é sempre assim. Amém? Às vezes não acontece nada. Às vezes parece que você está orando e não acontece nada. Mas, pela fé, nós sabemos que a nossa oração, nós cremos que a nossa oração, ela não é em vão. Ela não é em vão. Ela vai surtir efeito em algum momento. Então, devemos fazê-lo com perseverança. Devemos persistir no dever da oração. Independente da mudança que possa haver em nossas circunstâncias exteriores, indiferente daquilo que possa haver à nossa volta, que muitas vezes vão cooperar para que a gente não ore, mas ainda assim você vai orar, ainda assim eu vou orar, ainda assim nós vamos buscar a Deus. Devemos continuar com essa atitude enquanto vivemos nesse mundo, queridos. Enquanto, lembra que eu falei, se eu não me engano, semana passada, não devemos baixar a guarda. Não dá para baixar a guarda. Não dá para termos um tempo de bandeira branca. Nossa oração tem que ser constante, constante, constante. Todos os dias, em todo momento. Constante, 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 constante. O tempo todo, queridos. E isso, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus. Então, devemos orar com súplicas. Não somente por nós, mas também por outros santos, por outras pessoas, por aqueles que conhecem Jesus e também por aqueles que não conhecem Jesus ainda. Ninguém, né? Matthew Henry, ele diz assim, ninguém é tão santo e está em tão boa condição neste mundo que não necessite das nossas orações. Por isso devemos continuar orando. Então ninguém, né, vou repetir, ninguém é tão santo e está tão em boas condições neste mundo que não necessite das nossas orações. Por isso devemos continuar orando. E todos precisam de oração. Não tem ninguém tão puro, né? Ninguém sem pecado algum. Não tem ninguém que não precise de oração. Todos nós precisamos de oração. Glória a Deus. Amém? Queridos, e em cima disso eu quero falar alguns pontos. E trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Então nós sabemos que a oração ela como se fosse uma energia que capacita o soldado, né? O crente que usa essa armadura. Então é a oração que vai movendo as coisas. É a palavra de Deus dirigida aos homens, ela é deveras poderosa. Amém? E aí quando o homem começa a declarar esta palavra, ela é também extremamente poderosa. Então, tem que ser a oração constante e a oração sabendo que Deus está ouvindo, que nós oramos de acordo com a palavra de Deus e que nós veremos o sobrenatural acontecer. Né? Moisés orou e Josué, ele bradiu a espada contra os amalequitas. Enquanto ele estava lá orando, eles venciam a guerra. Né? Estendia as mãos, Arão e Hur seguravam as mãos ali, de Moisés para não cair, que ele estava segurando lá o seu cajado. E quando ele erguia as mãos ao Senhor, eles venciam a guerra. Quando ele baixava as mãos,
os israelitas iam perdendo a guerra. Entenda isso, querido, isso é muito profundo. Isso mostra que nós devemos viver uma vida de oração constante. Oração constante. Naquele momento, Moisés precisava de pessoas ali para ajudá-lo, então ele tinha de um lado Arão, do outro lado o Hur, segurando as suas mãos. E aí, queridos, enquanto ele estava lá, com as mãos levantadas ao Senhor, Israel vencia a guerra. E isso traz para nós, queridos, que nós precisamos orar o tempo todo. E muitas vezes nós vamos precisar de pessoas ao nosso lado. Na verdade, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Né? Jesus, ele fala, ele ora para que nós fôssemos um. Então, quando nós nos juntamos, nós oramos uns pelos outros, nós ajudamos um ao outro, é o que eu vou falar daqui a pouco, queridos. Nós somos muito mais fortes. Então, nós precisamos entender que para vencer a guerra, nós precisamos estar com as mãos levantadas. Amém? Nós precisamos estar com as mãos levantadas aos céus, com as mãos levantadas rendidas a Deus, bem com o nosso joelho no chão, clamando, porque aí nós vamos vencer toda e qualquer batalha que surgir na nossa frente. Então, a primeira coisa que eu quero falar, queridos, orar em todo o tempo. Né? A palavra lá, nós lemos versículo 18, né? Fala, orando em todo o tempo. Isso quer dizer que devemos ser constantes com a comunhão com Deus. Muitas vezes erramos já no início da nossa oração. Dizemos, Senhor, entramos agora na sua presença. Quantas vezes nós não fizemos isso? Quantas vezes eu não fiz isso na minha vida, queridos? Senhor, eu vou entrar na tua presença agora. Agora, Senhor Deus, nos colocamos na tua presença. Mas, entenda isso, queridos. A vida do crente, ela tem que estar o tempo todo na presença de Deus. O tempo todo. Em todo momento na presença de Deus. Então, nós não precisamos dizer assim, Senhor, agora entramos na tua presença. Por quê? O crente, ele precisa estar na presença de Deus o tempo todo. Isso é ter uma vida constante de oração, isso é ter uma vida com intimidade na presença de Deus. O crente, ele não tem autorização para sair da presença de Deus. Amém? Nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos orar o tempo todo. Então, esse negócio que muitas vezes nós falamos, Senhor, agora nós entramos na tua presença. Na verdade, queridos, nós precisamos estar na presença de Deus o tempo todo. Senão nós vamos ser consumidos por esse mundo. Então, uma vida de oração, orar o tempo todo, é estar na presença de Deus o tempo todo. O tempo todo. Eu acordo já com o meu espírito de oração, eu já acordo orando, eu já acordo buscando a Deus, eu já acordo lendo a palavra, eu já acordo na presença de Deus. Aí você sai do trabalho, mas você está lá na presença de Deus, você está orando. Eu vou falar um pouco daqui a pouquinho sobre oração no Espírito, e você vai estar lá orando. Você vai estar lá fazendo o seu trabalho, você vai estar orando, você vai retornar na tua casa lá, pegando um carro, ou vindo de ônibus, mas você vai estar orando, você vai chegar na sua casa, vai estar lá com a sua família, mas você vai estar lá orando, você vai dormir, você vai estar, orando, o tempo todo orando, em espírito, orando, falando com Deus. Então, nós não temos autorização para sair da presença de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus constantemente, a partir do momento que você entregou sua vida a Cristo, a partir do momento que você desceu as águas. Queridos, entenda isso. A partir desse momento, a vida que você tinha já não pertence mais a você. O Senhor fala que nós precisamos morrer para nós mesmos, porque aquele que morre, queridos, para ele mesmo, ele vive em Cristo. E agora eu e você vivemos em Cristo Jesus. Então a nossa vida, que na verdade nós falamos sempre nossa vida, na verdade não é nossa mais. Ela pertence a Cristo Jesus. A nossa vida agora é dele. Amém? É dele, para ele fazer o que ele quiser, para que nós possamos fazer nessa terra a vontade dele. Então nós não temos autorização de sair da presença dele. Aleluia, glória a Deus. Então o crente deve ser constante, deve orar em todo momento da sua vida. Amém, queridos? Talvez aí uma das nossas maiores falhas, uma das maiores falhas do cristão, é ser intenso na oração quando a situação está feia, quando é necessário, quando alguém está doente, quando há um problema financeiro, quando há um problema de relacionamento, quando há algum tipo de problema, aí ele vai lá e fala, não, Deus, eu preciso de socorro. Não é assim que as igrejas muitas vezes ficam cheias, aquelas igrejas que fazem propaganda de milagre, o Deus cura, o Deus sara, o Deus faz isso, faz aquilo. Realmente Deus faz todas as coisas, mas as pessoas vão lá buscá-lo somente para receber algo, somente para ter algo, para mudar a sua vida financeira, para mudar a sua vida sentimental, para curar alguma doença. E depois elas vão lá, conquistam o que elas querem e depois voltam a fazer as coisas erradas que faziam. Isto é errado. Isto é errado. Então,
para aquele que conhece a Deus, para aquele que entregou a vida a Deus, tem que ser algo constante. Da mesma forma que eu oro, que eu busco a Deus quando a situação está feia. Da mesma hora que eu busco a Deus quando a situação está complicada, queridos. Eu vou buscar a Deus quando está tudo bem. Eu vou buscar a Deus quando está tudo maravilhoso. Eu vou buscar a Deus quando o céu está lindo. Quando o sol está raiando, quando está tudo maravilhoso, queridos. Quando a situação financeira está boa, quando não tem nenhum tipo de enfermidade, quando o lar está uma bênção, quando a minha família está prostrada aos pés do Senhor, eu vou buscar a Ele. Não, eu busco a Ele em todo o tempo. Amém, queridos? Eu busco a Deus em todo o tempo. Esteja as coisas boas ou esteja as coisas ruins. Eu preciso ter a mesma intensidade. Eu preciso ter a mesma perseverança. Amém? Então não seja hipócrita. Buscar a Deus só quando você precisa. Busque a Deus o tempo todo. Amém? Não tem petição para fazer? Sempre vai ter algo para fazer, queridos. Porque eu tenho certeza que assim como na minha família, na sua família também, nem todos se converteram ainda. Tem muitos parentes seus que não entregaram a vida ao Senhor ainda. Tem muitas pessoas que ainda não se entregaram a Cristo ainda. Entenda isso, queridos. Amém? Entenda isso. Você deve conhecer alguém que está enfermo. Você deve conhecer alguém que está passando por algum problema. Então você sempre vai ter algo para orar. E se não tiver algo para orar, queridos, cante louvores, adore a Deus, mas seja intenso naquilo que você faz. 2, com orações e súplicas, né? Com toda oração e súplica. Então, é mais do que um tipo de oração. Devemos usar súplicas, intercessões e ações de graça. O crente que ora apenas pedindo coisas está perdendo o real sentido da oração. Entrar na presença de Deus somente para pedir. Nós entramos na presença de Deus em primeiro lugar, como o Pai Nosso nos ensina. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a primeira coisa que nós entramos na presença de Deus é para glorificar o nome dele, é para adorar a ele, é para dizer a ele que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é poderoso, que não há outro Deus como ele, para dizer para ele, Senhor, como eu te amo, como eu te desejo, como eu anseio por ti, eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua glória sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a igreja, sobre o meu trabalho. Então, queridos, primeira coisa é entrar na presença de Deus e adorar a Ele. É buscar a presença, é dizer a Ele que você o ama. É falar para Ele que, indiferente de qualquer coisa, que a vontade dEle seja feita, que a vontade dEle prevaleça sobre a minha vontade, que os sonhos dEle prevaleçam sobre os meus sonhos. Então, esse é o sentido real, queridos. Isso é manter uma intimidade com Deus, isso é manter um relacionamento íntimo com o Pai. Isso é poder olhar para Ele o tempo todo e conversar com Ele, e adorar Ele. E não só entrar para pedir, não só entrar lá para falar, para pedir coisas para Deus, queridos. Deus é o nosso Pai. Ele me ama, Ele te ama. Ele já provou o quanto Ele nos ama. Então, Ele quer um relacionamento com Ele. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Por isso, Ele enviou Jesus para morrer em meu lugar e em seu lugar na cruz, queridos. Para ter um relacionamento conosco. Amém? 3. Orando em espírito. No espírito quer dizer que essa oração precisa ser motivada e assistida pelo Espírito Santo. Eu vou ler, queridos, Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda nas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqueles que esquadrinham os corações sabem qual é a intenção do Espírito. Que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Orar no Espírito, querido, significa viver sobre a orientação e autoridade do Espírito Santo em nossas vidas. John Wesley, ele relata que ele tinha alguns momentos, né? Então ele era
metódico, né? Por isso o metodismo, a igreja metodista surgiu. Então ele tinha algumas formas metódicas de agir. Ele trabalhava com métodos, então ele tinha lá as orações que ele ia fazer, então ele seguia a risca as pessoas que ele ia orar. Isso era muito bom, mas tinha momentos que ele falava que ele ia sem nada, né? Para justamente ser dirigido pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse conduzir aquela oração. E, queridos, isso é extremamente importante para nós. Dar um exemplo claro nisso. Muitas vezes eu entro na presença de Deus e começo a orar, e aí eu oro por alguns alvos, só que tem momentos que o Espírito Santo começa a me lembrar de algumas pessoas, começa a me lembrar de algumas situações. E naquele momento, então, eu começo a orar por aquelas pessoas, eu começo a orar por situações que a pessoa está passando, que de repente eu nem sabia, mas que o Espírito Santo me revela naquele momento. Então isso é ser conduzido pelo Espírito Santo, é deixar que ele conduza a sua oração, é deixar que ele coloque palavras em sua boca, é deixar que ele te mostre áreas que precisam ser oradas, amém? Não é simplesmente orar em línguas, né? Por muitos anos você pensava isso, né? Orar no Espírito é orar em línguas. Não é somente orar em línguas. Orar em línguas é uma bênção. Orar em línguas para aquele que já recebeu o dom de línguas, que é maravilhoso, né? Às vezes eu fico aqui, muito tempo da minha oração orando em línguas. Porém, o que ele está dizendo aqui, que é orar no Espírito, é deixar que o Espírito nos conduza em oração, é deixar que o Espírito nos leve a orar por aquilo que está no coração do Pai. Amém? Para que nós possamos fazer uma oração de concordância com Deus. Então, o Espírito, ele assiste-nos em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém orar. Nós não sabemos orar da maneira como deveríamos orar. Então, muitas vezes, nós falhamos na nossa forma de orar. Então, quando nós deixamos o Espírito nos conduzir nesta oração, nós oramos de acordo com o que é a vontade do Pai. Então, deixe o Espírito conduzir a sua oração, meu querido. Uma outra coisa. 4. Orando e vigiando. E para isso mesmo, vigiando, devemos orar de olhos abertos. Devemos orar atentos ao que está acontecendo. Amém? À nossa volta. Neemias 4,9 diz assim: nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Desculpa, vou ler novamente. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, quando nós estudamos Neemias, nós vemos que eles voltaram do cativeiro da Babilônia. E eles começaram ali, então, levantar o muro que estava totalmente destruído. E o muro representava a proteção ali de Jerusalém. E aí, os seus inimigos, Sambalai, Tobias e Companhia Limitada, eles viram que o muro estava sendo levantado e eles não acreditaram que ia ser levantado tão rápido. Eles não acreditavam. Eles achavam que ia ter brecha. Mas quando eles viram que não tinha brecha, os inimigos se juntaram à volta. Eles se juntaram para tentar impedir que eles terminassem a construção do muro. Então, Neemias ele fala aqui que eles oraram a Deus. Eles oraram a Deus. Só que eles tomaram também uma atitude. Eles oraram a Deus, mas eles colocaram guardas vigiando para que eles não fossem pegos de surpresa. Então, queridos, orar e vigiar é justamente isso. É você orar e estar atento àquilo que está à sua volta. É estar atento para não ser atacado. Não dá para nós vacilarmos. Lembra que eu falei na primeira ministração? Não dá para vacilarmos. Não dá para ficarmos dispersos. Nós precisamos prestar atenção à nossa volta naquilo que está acontecendo. E quando você vai orar por alguém, que você vai impor as mãos por alguém, eu aprendi isso há muitos anos, você tem que estar atento, porque você não sabe qual que vai ser a reação daquela pessoa na hora que você estiver orando. De repente você está colocando a mão sobre aquela pessoa e você está orando por ela, e de repente aquela pessoa fica possessa. E aí o que fazer se você estiver de olho fechado? Então, queridos, esteja atento à sua volta, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Orar e vigiar é o segredo da vitória sobre o mundo. Marcos 13:33 diz assim: olhai, vigiai, porque não sabei quando chegará o tempo. Jesus está falando da segunda vinda de Cristo. Então, ore e vigie, porque nós não sabemos quando vai ser o tempo da vinda do Senhor. Ele está dizendo aqui. Ore e vigie. Depois, nós vemos também em Marcos, Jesus falando, Marcos 14:38, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Então, orai e vigiai para que a gente não caia em tentação. Não deixe vagar os seus pensamentos. Não deixe, queridos, que Satanás ele venha se aproveitar daquele momento para jogar pensamentos em sua mente. Então, vigie, esteja atento na sua oração. Ele fala também sobre o diabo, Efésios 6, 18, assim como nós já lemos, né? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? Então fique atento para que você não seja pego de surpresa, vigiando com toda perseverança. Amém? E por último, ou melhor, pelo penúltimo, 5 diz assim, perseverança da oração. A igreja primitiva, queridos, ela orava com perseverança, ela não deixava a peteca cair. Então nós vemos aqui, eu quero dar aqui alguns exemplos, Atos 2, 42, assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então eles estavam o tempo todo orando. Quando veio o Espírito Santo, lá em Atos 2, eles estavam orando, então eles estavam o tempo todo orando, eles buscavam a Deus, eles se entregavam a Deus. Em Atos 12, 12 diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Opa, desculpa, isso é Romanos 12, 12. Atos 6, 4 diz assim, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aqui está falando dos apóstolos, queridos, que eles estavam sobrecarregados, muitas pessoas tinham se convertido e eles estavam cuidando de tudo. E aí eles são orientados a separar alguns líderes para que eles pudessem se dedicar na oração e na ministração da palavra. Então, a oração, perseverante na oração, buscar a Deus o tempo todo. Também devemos orar da mesma forma, queridos. Romanos 12, 12 diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, assim, a Bíblia nos ensina a perseverar, a sermos pessoas perseverantes, pessoas que não desistem. Nós não fomos chamados para desistir, nós não fomos chamados para retroceder, queridos. A palavra de Deus diz assim, que ele colocou a mão no arado, queridos, amado, e voltou atrás, queridos, ele não é digno do Senhor. Então, assim, você que está lá buscando a Deus, continue buscando, continue orando, continue perseverando em oração, continue perseverando na busca pelo Senhor em todo o tempo. Não esmureça, não baixe a guarda. Robert Law disse assim, a oração não é para fazer a vontade do homem no céu, mas para fazer a vontade de Deus na terra. A oração é para trazer a vontade de Deus na terra. De Deus na terra. Não é para que Deus se renda à nossa vontade, como muitos ensinam, queridos. Não é colocar Deus contra a parede, eu estou orando, o Senhor vai ter que fazer. Não! Não! A oração, queridos, é para trazer a vontade daquele que fez todas as coisas, que sabe o que é melhor para mim e para você. É para fazer a vontade daquele que conhece o amanhã, daquele que sabe como é que vai estar a nossa vida daqui a pouco, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 1 ano. Só ele sabe, queridos. Então, a oração é para trazer a vontade dele para a terra, é para trazer a vontade do Pai para a terra. Quem diria, queridos, há meses atrás, talvez aí há 7 meses atrás, nós estaríamos passando por isso. Há 6 meses atrás, quando começou, um pouco mais, né, se eu não me engano, acho que em torno de 7, 8 meses até começou lá em Wuhan, o vírus. Quem imaginou que aconteceria isso com o mundo inteiro? Quem imaginou que nós estaríamos assim hoje? Entende? Deus sabia. Ele sabia, porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que nós íamos passar por isso. Ele sabia que nós íamos ter todo esse acontecimento, queridos. Ele sabe. Então, nossa oração não é para que ele faça a nossa vontade, como crianças mimadas. O Senhor tem que fazer, acabou. Eu estou dando meu dízimo, o Senhor tem que me abençoar. Eu estou ofertando, o Senhor tem que me abençoar. Não! Nosso dízimo é dele, veio das mãos dele. Aquilo que nós ofertamos não é nosso, é dele também. Aquilo que você tem, que eu tenho, é tudo dele. A casa é ele que nos deu, é dele. Nós somos apenas mordomo. O trabalho que você tem só trabalha porque ele abriu a porta. Entende, queridos? Tudo que nós temos é dele. Então nós precisamos que ele faça a vontade dele nas nossas vidas. E por último, agora sim, último, oração por todos os santos. Diz lá no versículo 18, no versículo 18, né?
oração e súplica no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, nós somos um exército e precisamos orar um pelos outros. Nós precisamos orar um pelos outros. Nós precisamos parar de ser egoísta. Nós vivemos em família. Os cristãos é uma família. Se você entregou sua vida a Cristo, nós pertencemos, queridos, à família de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. E às vezes, queridos, nós passamos por problemas. Às vezes você passa por problemas, às vezes eu passo por problemas. E nós precisamos orar um pelos outros. É com esta família, pense, guarde isso no seu coração, queridos. É com esta família que nós vamos viver a eternidade. É com esta família, a família de Cristo, é com esta família que nós vamos passar a eternidade. Então ore por ela agora, para que ela continue firme. Ore para que as coisas deste mundo não venham desviar o coração dos seus irmãos. Queridos, orem para que eles fiquem firmes. Orem para que eles não percam a fé. Quantos estão perdendo a fé? Eu falei semana passada sobre aquele levantamento que foi feito nos Estados Unidos, queridos. Em torno de 40% das pessoas não assistiram, em 4 semanas, em um mês, não tinham assistido um culto online. Entende que isso é terrível, queridos? Isso é falta de desejo, falta de paixão. Então, enquanto muitas pessoas estão se voltando a Deus, aqueles que estavam nas igrejas estão se acomodando, estão achando bom ter o culto em casa. Porque vai lá, sento no sofá, posso estar tomando alguma coisa, posso estar comendo algo e assistindo o culto. Que é isso, queridos? Entende o que eu quero dizer? Estão acomodados. Infelizmente, muitos, quando voltar, acabar essa loucura toda, muitos não vão voltar para a igreja. Porém, Deus tem levantado outros que estavam em casa e estão sentindo a necessidade de estar nos cultos. Outros que estavam lá sem fazer nada, não conheciam a Jesus, estão conhecendo a Jesus agora. E vão entregando as suas vidas, estão entendendo que é maravilhoso isso. Que estar com Cristo é bom. Que estar com esta família é bom. Pessoas diferentes, nós somos diferentes. Pessoas com defeito, nós temos tanto defeito. Você tem defeito, eu tenho defeito. Mas a convivência, queridos, vai nos ensinando. Você vai aprendendo a lidar comigo, eu vou aprendendo a lidar com você. Eu vou perdoando você, você vai me perdoando. E Deus vai trabalhando em nossos corações, porque na eternidade nós vamos passar juntos. Então nós precisamos orar um pelos outros, queridos. E aí Paulo termina aqui, queridos, pedindo oração por si mesmo. Ele não pede para que ele fosse libertado da prisão. Você percebe isso, queridos? Isso é muito importante entender. Ele não pede para que os efésios, ele não pede para que o povo de Éfeso, eles orassem para que Deus libertasse ele da prisão. Ele não pede para que, ore para que eu saia daqui logo, ore para que... Não, lembra, ele estava lá em Roma. Ele não pede isso, mas ele pede que Deus usasse a vida dele ali para pregar as boas novas. Então, queridos, muitas vezes nós queremos sair da condição onde nós estamos. Muitas vezes nós queremos sair do lugar onde nós estamos. Muitas vezes estamos descontentes com o nosso trabalho. Muitas vezes estamos descontentes dentro da nossa casa. Muitas vezes estamos descontentes com os amigos. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus no seu coração hoje, queridos. É nesse lugar que Deus vai usar a sua vida. É nesse trabalho, é com esta família que Deus vai usar a sua vida. E a sua oração, e a minha oração tem que ser: Deus, usa a minha vida. Usa a minha vida para que eu possa pregar o teu evangelho a este povo. Usa a minha vida para que de alguma forma eu possa trazer uma palavra, o Senhor possa me dar uma palavra para tocar o coração dessas pessoas. Usa a minha vida, meu Pai, para salvar essas pessoas. Assim como um dia John Wesley se ajoelhou lá diante do Senhor e pediu: Deus, me dá a Inglaterra. Me dar a Inglaterra. E Deus deu a Inglaterra. Deus fez ali um grande avivamento. Então, queridos, faça isso. Muitas vezes nós pedimos a Deus: Deus, me tira daqui. Mas peça para Deus usar você aí. Porque se Deus te colocou aí, é aí que Deus vai te usar e você vai ser bênção
em nome de Jesus. Amém, queridos? E para nós concluirmos então aqui, queridos, esteja atento. Esteja atento. Vigiai e orai. Se revista com toda a armadura de Deus. Não dê brecha para o inimigo agir. Não baixe a guarda. Ele está ao nosso redor. Ele vai tentar nos destruir, mas ele não vai conseguir. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. Amém? Então seja forte. Seja corajoso, como Deus fala lá para Josué. Seja forte, seja corajoso. Não desanime. Prevaleça, queridos. Porque você não está só. Se você crê, você pode ter certeza que você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.